Fala galera, eu vim gravar outro vídeo, muito em resposta a algumas perguntas que eu tive nos vídeos anteriores. Eu vou estar respondendo a pergunta de algumas pessoas, eu não anotei o nome das pessoas que perguntaram, mas eu tenho aqui, né, alguns tópicos para estar falando no vídeo. Uma pessoa me pediu para explicar como foi o meu processo até aqui. Já tem vários vídeos sobre isso, mas eu preferi gravar como se fosse um resumo, né, de como foi. Então, eu vim de au pair, que é um sistema de intercâmbio e tal, morei com a família americana 2 anos, mas eu optei por estudar, né? E aí eu passei por todo o processo de aplicação para o doutorado e tal, né? Como eu não tinha pretensão de estudar nos Estados Unidos, eu não tinha mesmo, assim, eu só queria mesmo vir estudar inglês e voltar pro Brasil e tal, né? Porque eu queria fazer o doutorado sempre e o mestrado, e eu sabia que os dois eram necessários, requeriam inglês, né? Então eu preferi estudar inglês aqui, e aí então eu pensaria. Só que o que aconteceu? Tipo, no meu caso, eu decidi estudar aqui, então eu corri atrás dos documentos que precisavam e tal. E aí eu já morava aqui em Chicago, então foi muito mais fácil passar por todo esse processo. Quando eu fui para os Estados Unidos, ainda como au pair, eu levei todos os meus documentos que eu tinha, que era o diploma da faculdade, alguns documentos que comprovavam o meu currículo Lattes também, né, tipo comprovante de estágios, cursos de capacitação e tal. Eu acabei levando, porque eu pensei assim, vai que precisa, né? Então eu trouxe toda essa documentação. Então se você tá pretendendo vir para os Estados Unidos e você quer estudar aqui, se você vem como au pair, ou se você vem um outro tipo de visto, só para um intercâmbio e tal, mas se você pretende ficar para estudar, trocar um visto, ter tanto um visto J1 quanto um visto F1, que são para estudantes, né, e J1 que é estudo e trabalho, se você tem essa pretensão, eu sugiro assim, você vir e trazer toda a documentação, diploma, tudo aquilo que pode te ajudar no processo, porque fica muito mais fácil. No meu caso, eu tive que fazer toda a parte de tradução do diploma, eu tive que fazer toda a parte de reconhecimento, né, dos meus documentos e tal, para aprovar, tipo, o currículo, quando eu apliquei para a universidade americana, né? Aí, uma outra pergunta era, tipo, os conselhos que eu daria para quem quer vir e aplicar. 2 tipos de conselhos. Se você tá vindo e você quer vir como au pair, venha como au pair, sim, aprenda o inglês, mas já venha com a cabeça, assim, que você tá aqui como au pair provisoriamente, que você vai estudar inglês, mas que o teu último foco, o teu alvo, né, é estudar, ter um visto de estudante, estudar, ser estudante, né? E aí, assim, aproveita o teu ano de au pair para se capacitar e se preparar para os exames. Porque as universidades vão pedir o TOEFL, que é um exame de proficiência em língua inglesa, e a universidade vai pedir também o GRE, que é um exame geral, como se fosse, não é um Enem, eu não digo que é um Enem, mas é como se fosse um exame de graduação. Que, na minha opinião, é um exame muito injusto, porque os estudantes internacionais não têm o mesmo nível de estudo quanto os estudantes daqui, e da mesma forma que, pelo fato de ser um exame difícil, que tem matemática, tem pensamento lógico, e tudo isso é em inglês. Então, se você é um estudante internacional, você já está meio que um passinho atrás. Então, o meu conselho é você vir para se preparar para essas provas. Mas se você está no Brasil, você não tem como vir, e você mesmo assim quer aplicar, como é o caso de várias pessoas que eu conheço que fazem a prova no Brasil e tal, e se dão bem, tem sucesso, eu te aconselho assim, você buscar a entender, conhecer o que são essas provas e estudar mesmo, se capacitar para essas provas. E eu sei que se você fizer isso, colocar esforço, você consegue passar, porque as provas são possíveis de se fazer no Brasil. As provas só se aplicam na cidade de São Paulo, se eu não me engano. No caso, pro GRE é só São Paulo e Rio de Janeiro, eu acho. Pro TOEFL, hoje em dia, o TOEFL ele tá abrangente, ele tá
Eu mesmo, quando eu fiz minha prova do TOEFL no Brasil, eu fiz em Belém a primeira vez. E, tipo, né, Belém lá no norte. Então, tipo, é possível para todo mundo fazer. Então, isso que é bacana. E algo assim que se eu fosse dar um conselho, seria para você buscar, talvez, se você, por exemplo, se você não acha que o teu inglês é bacana, que você acha que não vai dar certo e tal, busque uma universidade que te permite fornecer um fundo, que seria uma teaching assistantship, graduate assistantship, qualquer coisa que te permita trabalhar no campus, que pagaria a tua mensalidade, que você conseguiria se manter, mas que talvez essa universidade não peça o GRE ou não peça uma nota mínima no GRE, porque há universidades que pedem uma nota mínima, que às vezes já é algo assim muito alto, viu? E outras já não vão pedir o GRE. O TOEFL, raramente existe uma universidade que não vai pedir o TOEFL. O TOEFL é requerido para qualquer universidade, só que há universidades que vão pedir uma nota mais alta, outras vão pedir uma nota mais baixa. Então deixa eu compartilhar um pouco a minha experiência, porque perguntaram também em um vídeo passado. A minha experiência é a seguinte, eu fiz o TOEFL 3 vezes. Eu fiz o TOEFL no Brasil, tirei 55, que é uma nota assim ridícula, que foi quando eu quis vir para os Estados Unidos para aprender inglês, de verdade, porque eu precisava fazer o TOEFL e tirar uma nota melhor. E aí eu vim para os Estados Unidos. Eu tive uma oportunidade de uma bolsa de estudo, eu recebi uma bolsa de estudo de uma universidade chamada Northwestern University, localizada em Seattle, no estado de Washington, e era uma bolsa para um mestrado em desenvolvimento internacional comunitário, que na época era o que eu estava muito afim de fazer e tal, né? E eu fiquei super animada. Só que eu precisava fazer o TOEFL novamente, certo? E essa bolsa estava tudo certo, eu só precisava passar no TOEFL. Aí o que aconteceu? Eu fiz o TOEFL e eu tirei, lembra que eu tirei 55 no Brasil? Quando eu fiz a prova pela segunda vez, já morando nos Estados Unidos, eu tirei 65, e foi 10 pontos a mais. Eu fiquei arrasada, eu fiquei muito chateada, porque eu já morava nos Estados Unidos, eu já estava melhor com o inglês, e mesmo assim, eu não passei. E aí, na verdade, foi quando eu percebi que o TOEFL, ele não é uma prova de inglês em si. Ele é uma prova, se você for pesquisar no YouTube, ver vídeos e tal, o TOEFL ele é uma prova de habilidades, de skills, né, que fala em inglês. Que é uma prova assim, você está testando a tua capacidade e as tuas habilidades para se sair bem numa prova. E por causa disso, muitas pessoas reprovam no TOEFL. Eu vou fazer um vídeo um dia especificamente sobre o TOEFL e sobre o GRE, mas eu queria mesmo falar da minha experiência. Então, por isso que quando eu estava de au pair, eu renovei para mais um ano, para ver se eu conseguia refazer a prova e tentar um mestrado, talvez até em outro lugar, em outras situações. Aí foi quando eu resolvi aplicar aqui em Chicago, na Universidade de Illinois de Chicago, e aí foi o que aconteceu. Mas para mim poder fazer, eu tive que estudar muito, e aí foi quando eu consegui uma nota de 88. Foi 88, 89. Não, foi 88, certinho. E a minha universidade pediu uma nota mínima de 80. Então eu consegui passar, entrei no TOEFL. Porém, a minha universidade não era aonde eu queria de fato estudar, porque eu estava morando em Chicago, mas eu queria voltar para o estado de Washington. A minha universidade de foco era a Universidade de Washington, que exigia um mínimo de TOEFL de 95, ou seja, eu não conseguia aplicar lá. E isso são coisas que acontecem, as pessoas se adaptam mesmo. Então, se você tira uma nota 80, você já consegue. E eu vou te falar, 80 é uma nota bem razoável. Se eu faço o TOEFL hoje, eu tenho certeza que eu vou tirar de 90 a 100. E acho que ainda até mais que isso, porque a prova vai ter 120 pontos, né? Porque hoje eu sou fluente, na época eu não era. Então, as coisas vão acontecendo como um processo. Para o GRE, foi a mesma coisa. O GRE é um teste bem mais longo, bem mais extenso, e ele tem uns requisitos assim até bobos, né? Uma redação que vai de 0 a 6, eu tirei 3 pontos nessa redação, que foi assim, na média, e tem uma outra prova que vai de 0 a 150, que eu tirei 140, e a outra prova que vai de 0 a 150 também, que eu tirei 138. E que são assim, resultados bobos mesmo.
não são resultados bons, mas que no caso, no meu departamento, não exigiam uma nota mínima. Já existem outros departamentos, principalmente se você for da área de exatas, eles pedem uma nota mínima, e essa nota mínima é o que que vai até te impedir de aplicar para o departamento. Então, os exames, se eu tenho um conselho para te passar, para te dar, veja bem aonde que é a tua área, aonde que é a universidade que você quer estudar e quais são os requisitos que essa universidade tem. Porque se for um requisito alto, você talvez, não que você não consiga, mas vai gastar muito tempo tentando entrar, né, a ser capaz. Então, às vezes, as pessoas adaptam a realidade delas, a nota delas, às universidades, né? E eu te garanto que qualquer universidade que você estudar nos Estados Unidos vai te dar uma qualificação no mercado de trabalho muito boa, né, comparado com o Brasil. Então, tipo, não tenha medo de tentar ousar, né, até mudar, às vezes, o que você queria e estava planejando. Eu acho que esses são os conselhos que eu tenho para dar, né, e um pouco do resumo de como foi o meu processo de au pair até eu chegar onde eu tô hoje, que é doutorado, né, eu já fiz um mestrado e agora tô no doutorado. Se você tem perguntas específicas sobre qualquer um dos pontos que eu coloquei hoje ou outras dúvidas, eu vou deixar o comentário aberto, aí vocês perguntem e eu vou tentar sempre estar respondendo em forma de vídeo. Mas é sempre bom vir poder abrir a mente, ajudar, clarificar um pouco as pessoas que talvez estejam na mesma dúvida que eu também tive um dia. Então, assim, é bem gratificante. Então, se você tem dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu vou tentando gravar outros vídeos pro futuro. Até mais!